Filtros FIR parte 11. Continuando com o projeto de filtros. Vimos no vídeo anterior que a equação para calcular os coeficientes do filtro que vai nos dar a resposta em frequência desejada é esta daqui. É uma equação que depende do n. Nós temos que escolher qual é o valor de n. Essa era a pergunta que ficou lá no vídeo anterior. Qual é o valor de n que devemos usar? Para a gente ter uma resposta do filtro projetado idêntica à resposta em frequência desejada, nós teríamos que ter infinito. Nós teríamos que usar n igual a infinito. Nós vamos limitar isso, obviamente, mas se nós conseguíssemos calcular infinitos componentes, nós teríamos que, considerando centrado aqui no coeficiente zero, nós teríamos coeficientes vindo lá desde o menos infinito até o mais infinito. Esses daqui seriam os coeficientes do filtro que nos daria a resposta em frequência, neste caso usando o n igual a infinito, coincidente com a resposta desejada. Nós vamos limitar a quantidade do n. Então, por exemplo, supondo o n igual a 32, a resposta será esta daqui. Os coeficientes do filtro vão de menos 15 até 16. Lembrando que tem o zero aqui. Portanto, temos 32 coeficientes nesta curva. Aqui está os coeficientes do filtro quando a gente considera n igual a 32. Os valores aqui das amostras são facilmente lidas, uma vez que a gente plotar isso daqui num gráfico com x e y, a gente consegue ver facilmente qual é o valor dos coeficientes. Essa sequência acima, h de k, já é a sequência que contém os coeficientes do filtro FIR projetado. O filtro FIR passa baixas contém 32 coeficientes. Nós podemos deslocar os coeficientes para ficar simétrico em relação ao centro do filtro. Isso significa fazer o seguinte. Primeiro a gente descarta a componente 16. Isso é normal no projeto de filtros FIR. Nós vamos descartar essa última amostra. E no slide a seguir isso vai ficar claro o motivo disto. O filtro vai passar a ter 31 coeficientes. Descartamos o coeficiente h de 16. Vamos utilizar 31 coeficientes. Esse deslocamento faz com que o zero era centrado aqui e agora passou a ficar centrado no 15. E o motivo disso é que, se nós lembrarmos da estrutura do filtro FIR, nós temos que ele é um cálculo de média, nós estamos equilibrando os pesos de cada TEP. O central fica com maior peso. Isso foi mostrado que fica um pouco melhor a resposta em frequência do que deixar ele sem esse deslocamento. E lembrando que com o descarte da amostra número 16, nós temos aqui um filtro de 31 coeficientes, e o motivo de descartar aquele coeficiente de número 16 é que nós temos agora aqui 15 valores do lado esquerdo e 15 valores do lado direito. 15 mais 15, 30 e o central aqui 31. Bom, esse daqui seria os coeficientes do filtro, né? Nós acabamos de declarar isso. E onde é que a gente aplicaria lá no nosso filtro? Exatamente nos coeficientes. Basta eu ler este valor. Este valor eu vou lá no eixo Y e vejo, por exemplo, menos 0,2. Vem aqui e coloca menos 0,2. Esse é menos 0,05. Vem aqui e coloca menos 0,05. E assim por diante, até completar os 31 coeficientes. Aqui a figura mostra somente 4 coeficientes, por simplicidade, mas nós teríamos um filtro aqui com 31 TEPs, cada um com seu coeficiente, e para saber qual é o coeficiente do respectivo TEP, basta ler lá no eixo Y o valor destas amostras aqui. Novamente, reforçando um pouco mais a questão de você deslocar esses coeficientes para a gente ter exatamente no centro do filtro o maior peso. Lembrando que isso melhora um pouco a resposta em frequência. Nós não temos aquelas variações bruscas de coeficientes. Mas, uma vez que nós obtemos a sequência que descreve os coeficientes, basta a gente, portanto, pegar estes valores e colocar aqui nos respectivos lugares lá na estrutura do filtro FIR. Aqui está novamente o filtro. O filtro era para ter infinitos coeficientes, mas limitamos a 31. Insisto que essa figura é apenas uma ilustração. Nós teríamos que ter este filtro aqui com 31 coeficientes, indo de 0 até completar 31 coeficientes. E aí a pergunta que fica é: quanto que
esse filtro que nós projetamos apenas com 31 coeficientes se aproxima da resposta em frequência desejada inicialmente. Nós tínhamos inicialmente uma resposta em frequência desejada, limitamos isso a 31 coeficientes, chegamos nos valores dos coeficientes, mas a pergunta que fica é essa: quão próximo agora este filtro é da resposta em frequência inicialmente desejada? Para isso, a gente pode calcular a transformada discreta de Fourier da sequência H de K, que descreve os coeficientes, com os 31 coeficientes. Aqui está, por exemplo, a resposta disso. Nós temos aqui numa linha mais clara a resposta em frequência desejada, e aqui a linha sólida mais escura, a resposta em frequência utilizando o filtro de 31 coeficientes. E aí cabe ao projetista dizer se essa aproximação é suficiente ou não. Novamente, nós precisaríamos de infinitos coeficientes para de fato ter as curvas coincidentes. Limitamos a 31 coeficientes, nós temos uma aproximação. O projetista vai dizer se isso é suficiente para ele. Caso não seja, tem que aumentar o número de terpos, calcular mais coeficientes. Bom, já dá para perceber também que existe uma solução de compromisso entre a ordem do filtro e a proximidade da resposta obtida com a desejada. Se você quer uma resposta mais próxima da desejada, este n vai ter que subir bastante. Coloca aí n, não é incomum ter filtro aí com ordem de centenas de coeficientes. 500 coeficientes, 600 coeficientes, depende do filtro. Não é incomum. Utilizando aqui outras ordens de filtro, só para a gente ter uma ideia. Se a gente tivesse usado somente 9 coeficientes, que estaria a sequência H de K que descreve esses coeficientes, calculando a transformada discreta de Fourier destes coeficientes, nós teríamos essa curva mais escura aqui. Também ficou um pouco distante agora da curva ideal, mas cabe ao projetista dizer se isso é suficiente ou não. Geralmente é, porque essa frequência de amostragem aqui é alta o suficiente, de modo que a eliminação das componentes que você quer realmente eliminar vai ficar aqui no intervalo bem confortável para você multiplicar por zero essas componentes de alta frequência. E aqui um filtro com 19 coeficientes, fica um pouco melhor, mas também cabe ao projetista dizer se isso é suficiente ou não. Referências das figuras, este livro. Aqui termina este vídeo.